Desde a Idade Média, os atos de violência eram associados a manifestações de imposição e poder. Diante deste cenário, os jogos entre os gladiadores que lutavam no Coliseu em Roma incitavam ao público o gosto pela brutalidade e a justificativa baseada nos valores culturais. No entanto, após séculos de avanço e proteção aos direitos humanos, alguns indivíduos ainda refletem esses traços na competição esportiva, como fazem muitos torcedores nos estádios de futebol pelo mundo. Muitos atribuem tamanha violência às torcidas organizadas. E é esse o tema do Repórteres desta semana. A popularização do futebol no país cresceu rapidamente. Os estádios nas grandes cidades do Brasil, já na década de 20, ficavam lotados, com muitos admiradores que escolhiam clubes para torcer. Com o crescimento no número de pessoas que passaram a curtir apaixonadamente o futebol, grupos começaram a se reunir para frequentarem os estádios juntos, até que na década de 40 surgiram as primeiras torcidas uniformizadas no Brasil. Nesta década, o movimento de torcidas uniformizadas teve início em São Paulo, com torcedores da elite paulistana que se encontravam nos clubes, festas e se organizavam para irem ao estádio e sentarem em uma determinada parte da arquibancada. Já no fim da década de 60, isso muda. A partir daí, há uma nova maneira de torcer. Não há mais aquela relação presa entre clubes e seus diretores, com regras próprias e estatuto. Os grupos de pessoas criaram as primeiras torcidas organizadas no Brasil. Ao longo da década de 70, mais especialmente nos anos 80, a gente vai ter uma radicalização dessa dimensão, conflituosa. As torcidas crescem muito, se dividem, subdividem pelos bairros da cidade e a partir desse momento a gente vai ver então o surgimento dos primeiros confrontos com mortes, enfim, as emboscadas, a introdução da arma de fogo, que vai colocando então esses grupos na mira dos meios de comunicação e também das autoridades, certamente. Tem um elemento importante que existe na construção dessa experiência cultural, que é a questão dos padrões de masculinidade. Isso é uma dimensão muito importante da experiência torcedora. Então, para muitos desses jovens, quer dizer, lutar pelo agrupamento e levar isso às últimas consequências como uma demonstração de coragem, de honra, enfim, em torno de um certo ethos de virilidade, é um elemento central. O problema é que, de uma rivalidade sadia, de uma oposição em que você tem a humilhação, a provocação e até mesmo a luta física, você passa a considerar que o outro deve ser eliminado. Eu acho que é essa radicalização que começa a intensificar essa violência, esses atos de violência. Está faltando muita coisa e principalmente educação. É meio um lugar comum que se repete, mas é importante. Sem educação não há solução. A educação sozinha, ela não resolve profundamente nenhum problema. Mas nenhum problema pode ser resolvido profundamente sem a educação. Mais do que apenas gostar, é uma paixão. É um símbolo das identidades nacionais. O futebol é uma grande imagem representativa do Brasil. Então, é um fenômeno das multidões. E as multidões apaixonadas tudo acentuam. A paixão tudo acentua. E uma multidão exacerbada, então, é apaixonada. E apaixonada exacerba. E exacerbando, acentuando, fica mais apaixonada. Então cria aí um caldo cultural, uma química explosiva. A violência nos estádios de futebol não é um assunto novo no Brasil. A Stokos Sports and Entertainment realizou uma pesquisa sobre o tema. Nela, 84% dos entrevistados apontam as torcidas organizadas como responsáveis pela violência no futebol. Em segundo lugar, com 8,4% aparece o poder público ou a segurança pública. A pesquisa foi realizada no ano passado e ouviu mais de 8 mil torcedores, de 16 a 60 anos de idade. Porque, primeiro, quando a gente fala de estádio, a gente fala que você vai tirar a festa, que a gente está falando da arquibancada, de tudo aquilo que acontece na arquibancada, de papel picado, de bandeira, enfim. E segundo, você perde a identificação. Se você está tão preocupado em acabar com a violência, você não pode perder a identificação. Porque se tem um grupo com a camisa do Fluminense, eu sei que é da torcida do Fluminense. Se tem um grupo com a camisa branca,
Esse cara é de onde? O dia 20 de agosto de 1995 entrou para a história do futebol brasileiro devido à Batalha Campal, praticada pelas torcidas no fim da partida disputada entre os times juniores de São Paulo e Palmeiras, no Pacaembu. Hoje, após mais de 20 anos do episódio, a violência praticada nos estádios volta a ser tema de discussão entre autoridades do esporte e setores especializados de área. Um levantamento inédito feito pela Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas traçou o perfil das torcidas organizadas dos principais times de futebol do Rio e São Paulo. O projeto entrevistou mais de 1.000 torcedores de 10 clubes de ambos os estados e avaliou questões como percepção de violência, rivalidade entre os clubes e até mesmo a aceitação das novas arenas. De acordo com a pesquisa, os torcedores organizados são, em geral, homens, 91% no Rio e 86% em São Paulo, solteiros de até 40 anos, com ensino médio completo, e moram nas capitais. Um dado interessante é que 60% dos paulistanos entrevistados afirmaram que pagam mensalidade ou anuidade à torcida organizada, mas somente 38% disseram ser filiados ao clube. A experiência da torcida é muito importante. Lá eles criam vínculos de amizade, de solidariedade. Há uma série de aprendizagens que fazem parte dessa experiência, da própria vida associativa, organização do grupo, organização das caravanas, enfim, a preparação dos jogos. Então, essa é uma dimensão muito importante. Por outro lado, as torcidas expressam, desde a sua criação, o elemento da rivalidade como central nessa experiência torcedora. Então, a festa e a rivalidade como duas dimensões centrais dessa vida associativa. E essa rivalidade, ela se organiza em relação a agrupamentos de outros clubes e também no interior de um mesmo clube. Então, as relações de oposição elas são muito importantes na construção da identidade do torcedor organizado. A seguir, as torcidas organizadas são responsáveis pelos casos de violência nos estádios? Voltamos já.